A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Lição 10, classe de jovens, aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. Texto do dia, Tito 3:7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fomos justificados por Deus para nunca mais sermos tratados como rebeldes ou desobedientes. Nossa salvação dá-nos o privilégio de sermos reconhecidos como filhos amados do Pai. A falta de conhecimento leva muito cristão a não se comportar e não se sentir, a não ter convicção de sua filiação. Por isso é muito importante estudarmos a palavra de Deus. O peso do pecado desfigurou a humanidade de tal forma que as narrativas do Antigo Testamento descrevem o homem como afastado de Deus, miseravelmente chagado por uma enfermidade, sem cura aos olhos humanos, não é? Então, sempre tem aí o cheiro da morte no Antigo Testamento. Mas com o advento de Jesus, toda a condenação foi tirada. Em primeiro lugar, o estado condenatório foi revogado e a justificação foi concedida a cada um de nós. Mas afinal, o que é justificação? Tópico 1. O que é justificação? Existe uma recorrente imagem judicial manifesta na Bíblia. Em vários momentos e por vários personagens, a história da humanidade é narrada na Sagrada Escritura como uma grande disputa judicial. A humanidade cometeu iniquidade, pecado, e se afundou no pecado, peca para viver e vive para pecar. O acusador denuncia nosso ato deliberado e ele exige que esse ato de pecado do homem seja punido com a punição que merece, que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas aí Cristo, nosso bom advogado, ele apresenta sua própria oferta, como sua própria vida como oferta substitutiva e reparadora e restauradora. Vai andando comigo aqui dentro do texto, ok? Eu vou pontuando algumas coisas aqui muito legais e muito importantes para fixar aí. Aqui na outra página, assim é por meio da graça. Veja que a justificação no conjunto dos componentes da salvação é aquilo que aconteceu em nosso favor, apesar de não sermos merecedores e sim apenas dignos de condenação, ok? Assim é por meio da graça que somos justificados por Cristo, é por meio da graça. E aí ele vai colocar aqui que há uma diferença entre justificação e perdão. A justificação, ela altera o nosso status de Deus, porque graças à justificação nós não somos mais culpados. O que é justificação? Olha só, perdoar, quando há perdão, você reconhece que está perdoando e o fato de perdoar é um reconhecimento de que o perdoado cometeu algum pecado ou cometeu algum erro, cometeu algum deslize. Mas a justificação, ela é algo extraordinário. Por quê? Porque na justificação, quando Deus nos justifica, nos declara inocentes, além do perdão, justificar é declarar a nossa inocência. É Deus olhar para nós como se nós nunca houvéssemos pecado ou tido em nós a semente do pecado. Por que que isso acontece? Porque todo o pecado foi colocado sobre Jesus. É isso mesmo. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido e transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. Agora, olha o que diz segunda carta de Paulo
Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 5 e versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então todo o nosso pecado foi colocado sobre Jesus e por isso ele então nos justifica. Ele olha para nós através de Cristo e não vê pecado em nós, porque o nosso pecado foi levado sobre Jesus. Então ele nos declara inocentes. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí o que acontece? Não há dívida para pagar, nem desconfiança ou preconceito da parte de Deus por nós. A sociedade encarcera e pune os que cometem crimes. O cristão é convocado a perdoar seus agressores, mas apenas Deus justifica a humanidade. Apenas Deus tem o poder de nos declarar inocentes. Por quê? Porque todo o nosso pecado, que merecia punição, que merecia morte, foi colocado sobre Cristo. E ele foi castigado, e ele foi punido, e ele morreu em nosso lugar. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Ah, aleluia. Isso aqui é uma aula, irmão. Vamos lá. A certeza da justificação. A ressurreição de Jesus é a garantia de que podemos acreditar na justificação de nossas vidas. Assim tão certo como Jesus Cristo vive, podemos crer que não somos mais inimigos de Deus, mas seus filhos amados. 1 Coríntios 4 e 5. Não devemos mais carregar peso de culpa ou sentimentos condenatórios, pois a verdade do sepulcro vazio é a evidência de que não somos mais considerados indignos diante de Deus ou indignos por Deus. Por quê? Porque ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu em nosso lugar. Então nós podemos nos alegrar que nós somos justificados por Cristo. Quando nós falamos dessa forma, muitas pessoas têm dificuldade porque elas vão argumentar: ah, tá, então foi justificado, então levou todo o pecado, então a pessoa pode continuar pecando. Só continua pecando quem não entende esse amor tão grande, esse privilégio tão grande. Quando você não entende o que isso significa, mas quando você entende que você não merecia, que você merecia a morte, mas a morte que nós merecíamos, ele morreu em nosso lugar, não tem mais como continuar vivendo uma vida de pecado. Não tem como. Você vai procurar corresponder a esse amor, afastando-se da vida de pecado. A operação da justificação em nós. A justificação, sendo um ato gracioso, soberano de Deus, pode e deve ser valorizada por todos que já foram alcançados pela salvação. Sendo a fé um instrumento anunciador de nossa justificação ao nosso próprio coração, temos em nosso ser a paz, oriunda de uma certeza inabalável da salvação. Tá? E aqui ele vai dizer algo sobre católicos e protestantes. Então, a justificação é um ato, ela não é um processo. Deus justificou-nos. Não há mérito nenhum em nós, apenas graça sobre graça. A justificação é um ato. A justificação não é um processo. Ou seja, não há nada que o homem faça para ser mais ou menos justificado. Não há nada que o homem faça para ser aceito diante de Deus como inocente. Não. A justificação, essa declaração de inocência, esse processo que foi tirado das nossas costas e colocado sobre as costas de Jesus, foi feito uma única vez. Jesus morreu uma única vez, sofreu uma única vez, ressuscitou uma única vez para nossa eterna justificação. Então, primeiro, a justificação é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos justifica. Não é homem algum, não é líder religioso algum, não é atitude humana alguma. É Deus quem nos justifica e a justificação é um ato. Fostes justificados. Olha o que diz aqui, eu pedi para você deixar marcado, Romanos 8 e versículo 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, é Deus quem nos justifica através de Jesus Cristo. É mais um motivo para amarmos esse Deus, para glorificarmos esse Deus, para servirmos esse Deus com alegria. Um outro elemento, um outro termo relacionado à salvação é a adoção. A adoção como imagem bíblica, tópico 2. A Bíblia é repleta de imagens que procuram apresentar o amor e o cuidado de Deus para com a humanidade. O pastor e as ovelhas, o agricultor e a vinha, o rei e seus súditos, o empregador e seus empregados. Há, no entanto, uma metáfora que se destaca entre estas, que é aquela que apresenta Deus como Pai e a humanidade como seus filhos. Há nesta analogia bíblica uma série de detalhes que, ao longo da história do desenvolvimento do pensamento
cristão passaram a ser de fundamental importância para o cristianismo. Um desses diz respeito à filiação. Tal imagem busca revelar o cuidado de Deus para com a humanidade e o reconhecimento de que o povo de Israel foi constituído com uma vocação específica para anunciar a salvação. João registra em seu evangelho a profecia de Caifás sobre a morte de Jesus. Todavia, mais relevante é o comentário do evangelista, segundo o qual o sacrifício de Cristo não serviria apenas para libertar os descendentes de Abraão da fúria de Roma, mas também para proporcionar a restauração universal de todos os filhos de Deus. As definições paulinas para filhos de Deus são muito cinéticas e bastante claras. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, os que têm fé em Jesus Cristo, ok? Então, filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito de Deus. Todos são filhos de Deus. Filho, presta atenção, filho ouve a voz do Pai. Simples assim, ele conhece a voz do Pai. Você pode estar no meio de uma multidão. Se você gritar, a multidão não vai saber que você está gritando, até porque pode estar todo mundo gritando. Mas se o teu filho ouvir o teu grito, ele vai saber, opa, meu pai está gritando, meu pai está me chamando. Filho é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pela voz do Pai. Ok? João interliga a filiação com aspectos como o conhecimento de Deus e uma vida sem pecados. Eu acho fantástico isso aqui. Uma das perguntas que mais mexe com a gente é como ter certeza da salvação? Como ter certeza que eu estou no caminho certo, que eu estou servindo a Deus? Eu estou com a camiseta aqui hoje, ó, Conectados com Cristo, é do coral UAADEC. O pessoal lá de Carapicuíba, em São Paulo. Alô, pastor André, nós estivemos lá ministrando agora uma tarde especial com os adolescentes na terça-feira do carnaval e foi uma benção estar com aquela turminha lá e eu tô aqui com a camiseta deles. Se você quiser mandar uma camiseta do seu coral, do seu departamento pra gente, o endereço está aqui na descrição dos vídeos, vai ser um prazer usar. Olha aqui, ó, olha só, como saber se eu sou filho de Deus? Como saber? 1 João 3:8. Olha aqui. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Então, aqui está muito claro como identificar que somos filhos de Deus. Desta forma, pode-se perceber que na questão da filiação, Deus pretende abranger o máximo possível da humanidade. Não se pode esquecer que no Antigo Testamento, a Bíblia também fala sobre filhos de Deus, a referir-se aí aos anjos, ok? Bom, segundo os costumes da época, o indivíduo que tinha a posição de filho estava digno de tornar-se herdeiro de seus pais. Então, ser filho de Deus nos torna herdeiros dele, através de Jesus Cristo. Herdeiros do quê? Herdeiros das suas bênçãos e, principalmente, herdeiros da vida eterna, herdeiros da salvação. A salvação em Cristo, no entanto, concedeu àqueles que não são judeus o privilégio de tornarem-se herdeiros dos tesouros do céu e das promessas de Deus. Não receberemos aquilo que é exclusivo de Israel, pois as promessas específicas têm destinatários certos. Contudo, por Jesus, somos aceitos diante de Deus e assim alcançaremos todos os benefícios da salvação. Por quê? Porque agora nós somos herdeiros. Através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros. Nossa filiação, nossa adoção, aleluia, foi feita através de Cristo. Efeitos práticos da adoção. Somente aqueles que experimentam a nova vida em Cristo têm o privilégio de viver todos os benefícios da adoção como filhos de Deus. Dentre esses privilégios, pode-se citar a capacidade de receber e suportar com resignação a disciplina do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, falando sobre pais e filhos, e dizendo que muitas vezes os pais de hoje eles estão querendo amar seus filhos mais do que Deus. A Bíblia diz que Deus corrige a todo que ama e açoita a todo que recebe por filho. Ou seja, um dos sinais de que nós somos filhos de Deus
e que, portanto, estamos no caminho como herdeiros da salvação, é a correção de Deus. Hebreus 12 diz assim: se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, são bastardos. Isso é para a gente pensar. Se você está pecando e não é corrigido por Deus, é porque você não nasceu de novo ainda. E isso aqui é muito interessante, hein? Porque correção é para filho, não é para bastardo. Deus não perde tempo com bastardo, não tem como corrigir como pai quem não é seu filho. Não funciona assim. Você aceita que eu corrija o seu filho? Você não aceita. Eu só posso corrigir os meus filhos. Aleluia. E só pode ser corrigido quem é filho de Deus. Quem não é filho diz assim: se vocês estão sem correção, é porque vocês são bastardos. Vocês não são filhos. Por quê? Porque o pai corrige a todo que ama e açoita e disciplina todo que recebe por filho. Primeiro sinal de que sou filho de Deus: eu não vivo mais na prática habitual do pecado, e quando peco eu corro para buscar perdão, eu não me acostumo mais a pecar. Segundo sinal de que sou filho de Deus: eu sou corrigido por Ele diariamente, enfim, continuamente eu sou corrigido por Ele. O Espírito Santo me incomoda, o Espírito Santo me confronta, eu me sinto muitas vezes até pressionado para melhorar, ou seja, eu estou sendo corrigido por Deus, disciplinado por Deus. Ele está dizendo: disciplina é para quem é filho, disciplina é para quem é filho. Eu gasto tempo para disciplinar quem é filho. Quem não é filho é bastardo, e bastardo não está sob a minha disciplina. Disciplina é para os filhos. Meu Deus do céu! A operação do Espírito Santo nos convence individualmente que somos filhos de Deus. Além disso, graças à adoção como filho de Deus, nosso ser aspira à redenção eterna, o cumprimento pleno de todas as profecias e, por fim, a vida eterna. Romanos 8 e 23. Ele diz que o nosso corpo, ele espera a redenção, ele geme, o nosso corpo geme pela redenção total, quando nunca mais o pecado habitará em nós. Ele está em nós, ainda estamos com a sua presença em nós, mas não temos mais condenação, não somos mais escravizados. Novamente, filho de Deus, não se sente mais condenado, entende que não é mais condenado, não é mais escravizado pelo pecado, não é mais dominado pelo pecado e deseja ardentemente que Jesus volte, quando então esse corpo será completamente redimido e o pecado não terá mais presença em nós para nos atacar, para nos pressionar, para ficar essa briga entre carne e espírito dentro de nós. Quem ignora sua filiação, talvez tema a morte. Quem tem confiança quanto à sua herança celeste, aguarda em festa o retorno, o glorioso dia do Senhor. Eu costumo dizer que crente não morre, crente muda de endereço. Então, eu não desejo a morte, mas eu desejo, como Paulo em 2 Timóteo 4, 6, 7, 8, eu desejo estar com meu Senhor. Por quê? Porque filho deseja estar aonde o pai está. Meu Deus do céu, gente, que é isso? Aleluia, coisa gloriosa. Terceiro, perseverança, a segurança da salvação. A salvação que Jesus adquiriu para cada um de nós é o maior milagre que se pode anunciar enquanto cristão. Há, no entanto, um complexo debate sobre um dos aspectos da salvação que já se desenvolve há séculos. Que segurança temos com relação à nossa salvação? É possível perder a salvação? Alguém que já usufruiu de todos os benefícios de um novo nascimento pode cair da graça? Questões como estas são complexas, mas necessárias para a nossa reflexão. Ao invés de abordarmos o assunto por seu caminho negativo, utilizemos uma estratégia mais clara, ou seja, tratemos sobre a perseverança dos santos na salvação de Deus. A Bíblia declara em textos como João 15, 4 e 8, que enquanto estivermos ligados em Jesus, isto é, vivendo de modo espiritualmente sadio e piedoso, teremos certeza de paz e vida eterna. Esta segurança salvífica, como se pode entender, está condicionada ao relacionamento com Jesus. A salvação não é um cárcere, do qual não temos a opção de sair. Antes, a melhor metáfora para sintetizar a obra da redenção é a do abraço, pois tendo Cristo nos acolhido, poderemos permanecer com o Salvador para sempre, desde que não nos afastemos dele, pois o justo viverá pela fé. Então, nós somos chamados para perseverar. Para mim não há complexidade nenhuma. A Bíblia diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ok? É relacionamento.
Relacionamento se dá quando os dois estão interessados. Quando pai e filho estão alinhados. Se o filho, como filho pródigo, sai da casa do pai e vai para distante do pai, como é que fica isso? Ele precisa voltar. Se ele não voltar para os braços do pai, ele continuará no chiqueiro. É simples assim. Então, a pessoa nasceu de novo, a pessoa aceitou a Cristo, a pessoa está vivendo para Cristo. Ok, mas lembra? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não tem a ver com manutenção de salvação, isso tem a ver com perseverança. Nós somos chamados para perseverar, não para recuar e não para desistir. A salvação, infelizmente, pode ser perdida. Um dos textos mais explícitos quanto aos princípios que envolvem esta questão, ainda que registrado no Antigo Testamento, é Ezequiel. Em primeiro lugar, devemos ser conscientes do desejo eterno de Deus quanto à salvação da humanidade, e não pela condenação das pessoas, por mais perversas que elas sejam. Deus deseja que todos se salvem, porque Deus amou o mundo, ok? Sabedores disto, cabe-nos reconhecer que não existe uma condição pré-determinada, imutável para ninguém quanto à salvação. Pode ser extraído das Escrituras que a salvação não é uma conta bancária, onde se pode acreditar ou debitar obras de justiça e pecados. Ser salvo é estar em relacionamento contínuo com Cristo e, por isso, com o coração regularmente propenso ao quebrantamento, ok? Então, perseverar é quem continua, é quem permanece, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das quedas, permanece. Eu tenho algo aqui para dizer que é o seguinte: no nosso meio pentecostal, nós muitas vezes damos a ideia para as pessoas, principalmente para jovens e adolescentes, que há um peso muito forte em relação ao pecado e o nosso jeito, às vezes, de disciplinar e de tirar pessoas que pecaram de perto e afastá-las, faz com que a pessoa entenda que quando peca, ela tem que se afastar de Deus, afinal de contas ela é afastada da igreja. Mas a grande realidade é que roupa suja se lava na máquina. Pecador tem que estar perto de Cristo. Jesus veio para pecadores. Se na igreja não há lugar para pecadores, desculpa, essa igreja é tudo menos igreja. A gente tem medo, mas se eu deixar essa pessoa que está em pecado no meio do departamento, todo mundo vai ficar em pecado. Olha, se eles não tiverem ensinados, se eles não tiverem firmados na palavra de Deus, porque se eles estiverem, eles ajudarão quem caiu a se levantar e não cairão com quem está caído. Então a gente tem que repensar isso, para não afastar do sangue de Cristo, para não afastar da libertação, para não afastar da purificação quem mais está precisando delas, no momento que a pessoa mais está precisando, porque se nós isolarmos essa pessoa, como é que ela irá se levantar? Cuidados com nossa salvação hoje, a partir do contexto de algumas passagens da Escritura sobre o problema da queda e de nossa perseverança em Cristo, pode-se traçar um perfil de conduta e relacionamentos para o bem-estar da nossa saúde espiritual. Cuidado com falsos profetas, são veneno para a alma, é o pior tipo, aliás, de veneno, falsos profetas, porque eles se vestem como a gente, falam como a gente, cantam e pregam como a gente. Tem que tomar muito cuidado. É por isso que nós temos que estar ligados na palavra. Falou, pregou, cantou. Vem para a palavra. O que a palavra diz? Nunca desvalorize a graça que foi distribuída à sua vida. Então, assim, veja, a salvação é de graça, mas não foi de graça. Ela custou muito caro. Custou muito caro. E nós somos chamados para viver uma vida que agrade a Deus. A nossa condição de filhos é viver uma vida que agrada a Deus, de acordo com a vontade de Deus, é viver para a glória de Deus. Filho honra o pai. Então é muito importante, não há nada que nós façamos para ser salvos, mas uma vez que fomos salvos, o que isso significa? Somos chamados para uma nova vida, mortos para o mundo, vivos para Deus. Já estou crucificado com Cristo, eu já morri para o pecado, eu já estou morto para o pecado, então agora eu vivo para Deus, eu tenho esperança de vida eterna, e eu não vivo mais de acordo com os padrões do mundo, porque o mundo está no pecado, segue o pecado, mas eu já morri para o pecado. Então agora que eu vivo para Deus, a minha vida, ela serve para a glória de Deus, para agradar a Deus, porque Ele é meu Pai e eu quero morar com Ele, quero habitar com Ele, eu quero honrar, glorificar o meu Pai. Gente, que Deus abençoe sua vida, um grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo e até a próxima aula. Deus abençoe.